Mas afinal, o que é que significa essa tal fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o que é mais importante sobre a fé? Quem tem fé pode tudo. E quem disse isso não fui eu, nem foi Marcos, em capítulo 9, 23, foi o próprio Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E completando isso sobre a fé, quem tem fé em Jesus Cristo vence o mundo. Quem está dizendo isso é o apóstolo João, em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esta é a fé que nós queremos apresentar hoje à noite. A fé que fez um homem chamado João Padilha, na época pastor, entrar neste terreno aqui, quando não havia nada, ele fala muito, uns galinheiros, uma mangueira, uma jaqueira, e ele estava aqui, se não me engano, com o pastor Blênio, na época discípulo dele só, e ele olhou para cá e viu esse templo. A fé que ele tinha já havia isto construído. E ele chamou, Blênio, você está vendo aqui o templo, aqui o altar, ali banheiro e tal. E o pastor Blênio na época não via nada. Via uma jaca que ele estava comendo e vinha as galinhas e via o chão. Mas a fé do apóstolo João naquela hora viu esse templo construído. Então a fé é isso, é você crer naquilo que Deus pode fazer. E é impossível se falar em fé sem falar no apóstolo Paulo. Eu vou fazer uma leitura de 2 Timóteo, o capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onésfilo.
Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos de todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Eu quis ler esse texto todo para contextualizar essa nossa fala, que é o tema do mês, o Guardei a Fé. Mas eu, lendo esse texto, no final, quando ele mande lembrança para fulano, fulano está no hospital, me lembra, isso é a cara do nosso apóstolo, quando ele chega aqui na igreja, para o carro, e fala com um, e fala com o outro, como é que está? E fulaninho, vem para o culto, essa preocupação com as ovelhas que Paulo tinha nessa época. Este cenário era o pano de fundo de Paulo falando que estava guardando a fé. Era esta a fé que o apóstolo Paulo guardava, uma fé em meio às tribulações. O cenário da época não era nada bom. Nero, em uma das suas loucuras, tocou fogo em Roma. E nos livros de história a gente vê muito que ele vai ficar tocando lira, vendo o incêndio. E, por jurisprudência, o bairro dos judeus não foi atingido pelo incêndio. E Nero pegou isso para botar a culpa nos cristãos. E a perseguição estava cada vez mais forte aos cristãos. O cenário era de pavor. No meio de tudo isso, o apóstolo Paulo é preso. Ele já era idoso na época e é colocado em uma cela fria. E agora, como o próprio texto fala, os seus amigos o abandonam. Com frio, solitário e preso. Apesar dessa situação adversa, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta ao seu amado aluno, ao seu amado amigo Timóteo. E esta carta é com certeza uma das mais emocionantes do Novo Testamento. Mesmo com todo o sofrimento, com a morte iminente, na carta Paulo não está preocupado com o seu sofrimento, ele está preocupado em preparar Timóteo, em estimulá-lo a pregar as boas novas do Evangelho. O que poderia ser uma desculpa para Paulo abandonar a fé dele, para deixar a fé dele esfriar, serviu de combustível para ele, já no fim da vida, juntar todas as forças que tinha para louvar a Deus e para pregar o Evangelho. No começo do texto, ele fala que está sendo oferecido em libação. Libação é uma oferta líquida. Às vezes a oferta sólida se apresentava e era derramado a oferta líquida por cima da oferta. Era assim que o apóstolo Paulo se sentia, como a vida dele estivesse escorrendo, como a vida dele estivesse se esvaindo. Era esta a situação que ele tinha. Ele sentia que estava chegando a hora, que estava sendo realmente entregue em sacrifício. Mas, todavia, ele se alegrou no Senhor. Não pensou nele em primeiro lugar, pensou no reino, em ensinar o seu filho espiritual, Timóteo, a ter essa fé também. Ele pensou que Timóteo precisava manter acesa a chama do Evangelho. Ele sabia que o tempo dele tinha chegado e que o seu propósito estava sendo cumprido.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando ele fala de combati o bom combate, a palavra em grego usada para combate é combate físico mesmo. É uma luta em que há sacrifício humano, em que a pessoa se machuca. É uma batalha, assim por dizer. Quando ele fala em completei a carreira, imagina uma linha de chegada de uma competição. O apóstolo Paulo estava se sentindo como uma pessoa que chega na reta final de uma prova, de uma competição. Quando ele fala que guardou a fé, ele quer dizer que ele combateu este combate, que ele conseguiu vencer, ultrapassar a linha, usando como a regra principal da vida dele a fé em Cristo. Esta era a regra que ele usou para conseguir combater o combate, para conseguir completar a carreira, chegar ao fim. E ele faz isso não desviando em hora nenhuma da fé dele. A figueira já não tem mais fruto em seus galhos, mas Paulo se alegrava no Senhor. Ele estava focado na sua fé. No pouco tempo de vida que ele tinha que aproveitar ao máximo para que Timóteo e para os outros, essas cartas circulavam entre eles, guardassem essa fé, tivessem a fé nesse nível para poder levar o Evangelho adiante. No texto, ele está tão solitário que ele pede a Timóteo, venha ligeiro me ver. Eu estou precisando de companhia. Ele estava se sentindo abandonado. Onde estava era tão frio que na carta ele pede, não esqueça de trazer a minha capa, porque o inverno estava chegando e se ele já estava sentindo frio naquela época, ele sabia que vinha mais frio pela frente. Os campos já não tinham alimento nem produto nas oliveiras, mas o tempo era de se alegrar no Senhor. Era de instruir Timóteo, pois ele seria o próximo que entraria na competição. Ele seria o próximo a tentar cruzar a linha de chegada. A linha de chegada do Evangelho. Ele seria o próximo a ter a fé como regra principal do jogo da sua vida. Paulo guarda a fé dele como o bem mais precioso que ele tinha na vida dele. Imagine um porta-joia em que se guarda ali o que se tem de mais precioso na sua vida. Para Paulo, o bem mais precioso era a fé. E ele guarda isso mesmo passando por 3 situações que poderiam derrubar qualquer um: o frio, a prisão e o abandono. São 3 fatores externos que podem abalar a fé de qualquer um. Mas para Paulo não, isso foi como um combustível para vencer o aguilhão da morte e manter acesa a chama do Evangelho. Quem de nós aqui pode estar passando por uma situação difícil que esteja abalando a nossa fé, que esteja nos impedindo de guardar essa fé, que esteja nos impedindo de ter esta fé como um bem
mais precioso a ser guardado. Precisamos estar atentos a isso. E pensando no frio, na prisão e no abandono, vamos pensar em 3 causas. 1. O que está fazendo a nossa fé esfriar? Primeiro, em quem nós estamos depositando a nossa fé? A nossa fé está depositada unicamente no Senhor Jesus? Ou a nossa fé, ela está firmada no nosso braço, no nosso... eu tenho amizades em tal ramo, eu vou conseguir. Eu tenho poder, eu vou conseguir. Eu tenho força, eu vou conseguir. Eu tenho estudo, eu vou conseguir. Será que a gente não está deixando de ter uma fé em Deus e se achando, eu agora entrei na igreja, agora eu posso tudo, agora eu vou conseguir tudo. Agora Deus está no meu lado, mas aí eu me sinto tal e acho que por causa disso eu sou merecedor de todas as dádivas possíveis. E aí a coisa não acontece como a gente esperava. Aí a gente que depositava fé na gente já passa de volta a bola para Jesus. Ei, Jesus, e aí? Eu sou o crentezinho aqui e não vou conseguir nada. Qual é o tempo que nós estamos esperando para ver confirmada a nossa fé? O nosso tempo ou o tempo de Deus? O apóstolo aqui falou várias vezes daquela pessoa que faz uma oferta de prosperidade e na segunda-feira de manhã de 6 horas já está vendo o extrato do banco para ver se prosperou. As pessoas que esperam no tempo dela. Um dos primeiros carros que o apóstolo comprou, ele doou para a igreja que ele fazia parte em Manaus. E ele pediu que fosse restituído. Ele pediu que ele tivesse um carro. E ele passou mais de 2 anos para ter esse carro de volta. Porque Deus sabia que era o tempo certo para aquilo. Ele poderia ter desistido na segunda semana. Chegado para o pastor dele e dito, me dê meu carro de volta. Mas ele guardou a fé dele. Ele creu que a hora certa de Deus chegaria. O quanto nós estamos persistindo. Nós pedimos a Deus hoje uma coisa, amanhã pedimos de novo. Sexta-feira pedimos de novo. E daqui a pouco a gente não pede mais. Não, Deus não me deu, eu já vou passar para outra coisa. Aí começa o diabo a dizer, eu não sou merecedor. Se Deus não me deu nesses 2 dias, vai ver que não era para eu querer. Se você realmente quer aquilo, você tem que se juntar com Deus e fazer, Deus, faz a tua vontade, Deus, e persiste. É hoje, é uma semana, é um mês. Deus sabe o tempo de lhe entregar o que você acha que merece. Deus sabe a hora certa do seu merecimento. Esse mérito é de Deus, é Ele que escolhe. Não é você chegar a dizer, eu dizimei, eu primiciei, não estou pecando, não estou fazendo nada que me desabone, por isso eu tenho que ter isso agora, porque eu sou todo certinho. O tempo é o tempo de Deus. Senão a gente vai entrar
no seguinte dilema: eu quero fazer a minha vontade ou a vontade do Pai? Olha, aquele seriado The Chosen é de Deus, aquele negócio. É impressionante ver, lógico, é uma ficção, é uma romantização da coisa, mas é impressionante ver, tem umas horas que os apóstolos ficam se perguntando por que ele faz milagres com os outros e para a gente não. Porque aí tem todas as situações que eles colocam lá. Deus não faz milagre para lhe agradar, nem para me agradar, nem para agradar o nosso apóstolo, nem... Deus faz milagre para mudar o mundo. O milagre que não tiver o poder de mudar o mundo, ele não vai existir. Deus não vai lhe tornar próspero só para você ser a conta mais próspera do banco X, não. Deus quer lhe fazer próspero para que você prospere o que tiver ao seu redor. Esse tipo de coisa é que você tem que analisar. A vida que nós estamos vivendo está aquecendo ou está esfriando a nossa fé? Baseado nessa primeira visão do frio, vamos passar para a visão da prisão. O que é que está nos prendendo que não conseguimos manter essa fé? Qual a prisão que nós estamos encarcerados? O que é que o mundo tem a lhe oferecer que ele lhe prende tanto? O que tem no mundo que você está preso a ele e não consegue se livrar? Qual o salário que o diabo está lhe pagando para lhe deixar longe de Deus? O salário do pecado é a morte. E é esse pecadinho que está lhe distanciando de Deus, que está me distanciando de Deus. Nós não somos perfeitos, embora obra do Criador, nós não somos perfeitos. E sempre estamos caindo em pecado. Sempre estamos nos sujando. Jesus disse que não veio para os sãos, veio para os doentes. Isso aqui é um hospital, isso aqui é um local de cura. Se você está sujo, se você está errado, se você fazer como a gente dizia, está todo troncho, seu lugar é aqui. E se saiu daqui na quarta e entronchou na quinta, na sexta já tem breve. No domingo já tem culto pela manhã. Então, se você começar a se distanciar, você começa a ficar preso no pecado. Hoje eu estava conversando com o Janaína e Beto. O Jana lembrou a história dessas dinâmicas. O cara botava a mão e a pessoa pegava um barbante bem fino, que significava o pecado. A pessoa se livre desse pecado, a pessoa fazia pá, fácil. Mas aí você comece a juntar vários pecados, você se aprisiona, você não consegue se mover mais, você se aprisiona nesse pecado. Então, o mundo quer nos aprisionar longe de Deus. E é isso que nós precisamos fugir.
Paulo vinha ter cumprido essa linha de chegada. Qual a linha de chegada que você quer cruzar? E esta linha de chegada que você traçou, esse caminho lhe leva a Deus ou esse caminho lhe leva ao mundo? O caminho que leva ao mundo é o mais fácil que tem. É o mais amplo e, entre aspas, o mais prazeroso. O caminho que leva a Deus, ele às vezes é meio tortuoso, ele é mais difícil. Mas ele leva ao prêmio maior da vida eterna ao lado do Pai. E é isto que a gente tem que estar atento. A vida que nós levamos hoje está me libertando para professar a minha fé ou está me prendendo? O exemplo do Instagram, eu acho que é a melhor coisa. O seu Instagram, o meu Instagram, se uma pessoa que não me conhece abrir, ela vai dizer, essa pessoa é cristã ou essa pessoa é do mundo? Nós estamos divulgando os nossos valores cristãos. O mundo está do jeito que está e a gente não pode mais falar nada. Um padre, um pastor, sei lá, de uma igreja aí, já disse que tem que mudar o Pai Nosso, porque Pai dá uma ideia de cultura paternalista e pode ferir alguém. Então, o Pai, fazer como uma história, o Pai é meu e o Pai vai estar sempre presente nas minhas orações. Então, nós temos que impor o nosso lugar no mundo. Nós temos que vencer esta prisão que o mundo está querendo nos trazer, está querendo cada vez dizer que nós estamos errados, que está tudo liberado, né? A graça, ninguém tem o trabalho de ler a Bíblia, mas todo mundo diz, não, Jesus é paz e amor, ele veio aqui e ele morreu para a gente, está tudo pago e a gente não precisa fazer mais nada, é só curtir, ir para a balada e quando morrer nós teremos a vida eterna. Esta é a prisão que o mundo está tentando nos trancar. A terceira coisa fala sobre o abandono que Paulo sentiu, a solidão. Mas é bom que nós saibamos que nós temos que perder algumas coisas para poder exercer a nossa fé plenamente. Às vezes a gente tem que deixar algumas coisas, algumas pessoas pelo caminho para poder seguir o caminho da fé. Não, mas eu só vou ali naquela farra porque fulaninho é meu amigo de infância e eu não posso faltar com ele. Não, mas é só, eu não deixo essa prática porque eu faço isso desde os meus 14 anos e não é isso que vai dizer se eu amo ou não amo a Jesus. Aquele antigo ídolo que a gente tinha, a gente tem que deixar ele para trás. Nosso único líder, o nosso único ídolo é Jesus Cristo. Né? Mesmo quando eu era do mundo, Cazuza tem uma frase que, mesmo naquela época eu discordava, que ele dizia que os heróis dele morreram de overdose. O meu, desde aquela época, mesmo eu não convertido, mas agora com muito mais certeza, o meu morreu na cruz por mim. Né? E é este ídolo que a gente tem que consagrar todo dia. Porque nós estamos criando os pequenos ídolos. Nós estamos cultuando pequenos
pecados de estimação, às vezes não tão pequenos. Como o nosso apóstolo sempre fala, é o ídolozinho da fofoca, é o ídolozinho do adultério, é o ídolozinho da pornografia. São esses ídolozinhos que a gente vai tendo e que não vai abrindo mão deles, e eles vão se acumulando. São esses ídolozinhos que a gente vai, não, isso aqui, mas eu já faço isso. Eu posso, pelo menos, dar uma fofocada de vez em quando. Isso, né? Não, mas não tem nada demais. Eu assisto pornografia com eu e minha esposa. Não, mas não tem nada demais. É um palavrãozinho. Não, não tem nada demais, não. É só hoje que eu não vou ao culto e semana que vem talvez eu não vá. E é só esse mês que eu não vou dar o dízimo. É só. São ídolos que a gente está construindo. A gente adora falar. Quando a gente fala em ídolo, a gente enche a boca e vê logo uma imagem de gesso. A gente constrói muitos ídolos, às vezes de carne e osso, às vezes dentro da carteira, às vezes no pensamento, às vezes no coração. Esses ídolos a gente vai ter que abandonar. E vem a pergunta, ultimamente a gente tem abandonado mais o pecado ou a nossa própria fé? Quem a gente está deixando de lado? O tempo para você pode ser um tempo de muito frio. Você pode estar preso, sem esperança de libertação. Você pode estar se sentindo abandonado por tudo e por todos. Mas é preciso guardar a fé. O louvor pode vir vindo. E eu vou terminar essa ministração da mesma maneira que eu comecei. Abacuque 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como alguém nessa situação pode se alegrar? Se agarrando na fé.